Estamos de volta com o Café Consciência. Nesta semana estamos falando sobre a elaboração do plano diretor da UNO-Chapecó com a coordenadora desse processo, a professora Ana Laura Vilela. Professora, então, continuando a nossa conversa, gostaria de saber como é que está sendo conduzido esse processo, em que fase ele está? Bom, a gente está num processo de sensibilização, começando pelas gestões, né, tanto a reitoria, a Fundeste, as mantidas, coordenadores e diretores de cursos, o DCE, iniciando esse contato externo também com a subprefeitura da EFAP e com as secretarias de planejamento e também do cidadão, que esse ainda está em processo de marcar e fazer esse primeiro contato, justamente por entender que esse espaço ele não é só da UNO, né? Ele é também da cidade. Então, algumas questões precisam ser pensadas no conjunto, né? Na parceria. Eu acho que até nesse processo, principalmente quando se fala em comunidade externa, tem que levar primeiro ao conhecimento dessas pessoas, o que isso pode interferir no cotidiano dessas pessoas, para que eles também se sintam à vontade para vir participar também, uma vez que esse espaço é aberto a eles. Sim, quais são os benefícios de participar? Né? A ideia é a gente atender a comunidade em alguma medida, dentro do possível, até por entender que é uma universidade comunitária, né? A nossa razão também é a comunidade como um todo, não só a interna, mas dentro que a gente... refrisando a questão da segurança do nosso aluno, do nosso professor, do nosso técnico também, mas respeitando essa comunidade que vive junto, né, aos muros hoje da nossa universidade. Esse processo ele é composto de várias etapas, né? Em quanto tempo deve ser concluído toda a elaboração, a implantação, enfim, desse processo todo? A gente prevê 3 grandes etapas. Até julho desse ano seria essa grande sensibilização e levantamento das questões, então já dando um primeiro panorama, que rumos de diretrizes maiores a universidade já se pensa. Num segundo semestre a gente tem os grupos de trabalho, que são os GTs, onde a gente chama toda a comunidade para participar desses grupos, que eles vão detalhar, eles vão esmiuçar um pouco como então essas ações, por exemplo, de sustentabilidade, se for o caso, como ela aconteceria e até que ponto a instituição seria responsável, né, ou quer investir dentro de cada questão. Então, no final do ano, o plano, a parte documental estaria estruturada, né? E para o ano que vem a gente teria então os planos de massas e conexões, que daria um pouco as prioridades de investimento, por onde começar, né? E que mais ou menos que volumetria vai ter, que capacidade tem esses espaços. A gente precisa entender, a universidade precisa comprar mais área, quer dizer, quanto tempo ela ainda cresce dentro das suas próprias demandas com o espaço que tem. Hoje a gente tem uma ideia disso, mas precisa ter mais forte essas questões para poder justamente gestar os recursos, gestar os investimentos. Então, a gente tem essas 3 grandes etapas, na metade desse ano o diagnóstico, final do ano o plano e o ano que vem essa estrutura mais desenhada, é um esboço, ele não é o projeto para executar essas intervenções, mas é dando as diretrizes gerais dessas intervenções. Existem algumas formas de os envolvidos, ou enfim a comunidade interna e externa, ter um retorno disso, ou só lá no final eles vão ficar sabendo de como vai sendo, ou são feitos alguns processos, vamos dizer assim, periódicos, assim, para ir levando, enfim, ao conhecimento da comunidade como é que está acontecendo esse processo? A gente tem ideia de fazer assembleias de retorno dessas documentações. Então, provavelmente início de agosto, a gente chamaria toda a comunidade para dar o retorno desse primeiro diagnóstico, e são retornos com abertura de contribuições. Ficou de fora tal coisa que tem que ser considerada.
aí a gente sempre vai tentar incorporar e às vezes tem que relativizar, não é a opinião de um que vai prevalecer, mas um conjunto de informações que podem ser incorporadas em todas as etapas. No final do ano a mesma coisa, a gente fecharia as diretrizes e ações e a assembleia deve ser no início das atividades do outro ano e no final de 2013, então já esse plano mais desenhado de massas e conexões. Para a gente encerrar, professora, existem alguns, como é que poderíamos dizer, algum tipo de prioridade para esse plano contemplar? Ou como é que como é que isso está acontecendo? Existe algum ponto específico, assim, que já pré-estabelecido para que esse plano trabalhe em cima? Ou como é que isso vai acontecendo? Ou isso vai acontecendo ao longo do processo? Vão se aparecendo esses aspectos, essas prioridades a serem trabalhadas? A gente tentando facilitar a organização também da prioridade dos investimentos, que é o fim, né, de toda essa discussão. A gente já pede para as pessoas elas tentarem dar um nível de importância para aquela ação. É uma ação para hoje, para 3 anos ou para 6 anos, que seria o prazo que a gente estaria estipulando para esse processo. Então, nisso a gente já tem uma ideia de prioridades. Depois vai ter que ter todo um trabalho de reagrupamento dessas prioridades, de organização, que não adianta eu investir, em questões de mobilidade se eu não estruturar as vias e acessos. Então, tem toda uma organização dessas informações. Mas das pessoas já se entenderem assim, não, é urgente mexer na mobilidade. Bom, então provavelmente ela vai aparecer como uma das principais ações mais imediatas, nesse prazo de 3 anos, por exemplo, ou de hoje, se for o caso. Mas isso, elas vão se construindo Elas vão se construindo, a gente não tem essa resposta, até porque é o dia a dia da nossa comunidade que vai nos dar esse retorno. Então, acho que seria muito leviano da nossa parte a gente chegar e dizer o que é prioritário para a nossa comunidade sem perguntar para ela, né? Sem dúvida. Professora, muito obrigado pela sua presença aqui no Eu nosso que agradeço programa. a oportunidade. Obrigado. O Café Consciência fica por aqui. Na semana que vem a gente está de volta com mais um convidado especial. Até lá.